Olá, irmãos! Hoje daremos continuidade à nossa série de estudos e série de vídeos no Credo Niceno, e hoje nós falaremos sobre o sexto artigo, que diz o seguinte: E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Nos últimos 5 vídeos nós falamos sobre as outras duas pessoas da Trindade, sobre Deus Pai, Criador de todas as coisas, e sobre Deus Filho, o qual nasceu da Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e ressuscitou no terceiro dia. Hoje nós estaremos falando da terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito. E muitas vezes ele é negado, muitas vezes as pessoas negam a existência e a própria divindade do Santo Espírito. É o caso dos testemunhas de Jeová hoje em dia, ou dos sabelianos e monarquistas antigamente. E grandes nomes da história da igreja surgiram para que pudessem defender essa teologia, para que pudessem defender a crença no Santo Espírito. É o caso de São Basílio, que escreveu um tratado justamente voltado para a defesa da existência, divindade e senhorio do Santo Espírito. Baseado nesse credo, então, nós vemos algumas afirmações muito importantes sobre a terceira pessoa da Trindade e sobre como nós devemos adorá-la. Primeiro de tudo, é afirmado que o Santo Espírito ele é Senhor e vivificador. Isso não é afirmado do nada. Nós não tiramos essa informação porque nós gostamos dessa doutrina e queremos defendê-la com unhas e dentes. Na verdade, nós temos essa afirmação tirada da própria palavra de Deus. Sobre o senhorio do Santo Espírito, nós vemos, por exemplo, na instituição do próprio sacramento do batismo, o sacramento que nos institui como povo de Deus e que nos faz fazer parte da aliança com Deus. Nesse sacramento, é dito que devemos fazê-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando em pé de igualdade a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Se não fosse Senhor, então, se a gente não pudesse chamar de Senhor o nosso Santo Espírito, não teria sido colocado em pé de igualdade o próprio Jesus Cristo e Deus Pai, Criador de todas as coisas. É também mostrado lá em Atos, capítulo 5, naquela história em que Safira é repreendida por São Pedro, que quando Safira mente, ela não mente aos homens. É dito lá em Atos 5:4. Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Posteriormente, no versículo 9, é afirmado: Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Ou seja, não foi a um homem que mentiu, mas ao próprio Deus. E depois é dito que foi mentido ao Santo Espírito, afirmando assim que o Santo Espírito é Deus, e que é Senhor pelo fato de ser Deus. Nós também o chamamos de vivificador, uma vez que o Santo Espírito é aquele que nos ensina e aplica a obra da salvação em nossos corações. A gente lê lá na carta de Paulo a Timóteo, por exemplo: Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então é dito que nós devemos guardar o bom depósito, que é a tradição e a palavra que é pregada durante toda a história da igreja, porque o Santo Espírito habita em nós, aplica essa palavra em nós e é então vivificador de toda a igreja. É Ele quem ilumina o coração dos grandes e faz com que nós possamos então repousar sobre os ombros dele para estudar a Santa Palavra. É por meio dele que por 2000 anos de igreja foi ensinado a doutrina do qual temos pregado e o qual temos estudado nessa série de vídeos e nos demais. E é por meio dele que hoje podemos sentar e estudar o que os grandes homens falaram, escreveram e disseram durante todos os anos da igreja. Depois é afirmado a procedência do Espírito Santo. Essa é uma questão muito cabeluda, uma questão que gera muito debate, e é justamente essa cláusula que diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que gerou o grande cisma que nós conhecemos na igreja, que dividiu a igreja oriental da igreja ocidental, a igreja latina da igreja grega. Por muito tempo foi debatido, mas o que esse ponto traz a nós e que é importante que tenhamos é que, por meio de um pacto em amor, o Santo Espírito, o Pai e o Filho agem para que possa ser feito, então, efetuado o plano da salvação. Não nos apegando aqui a essa cláusula, chamada cláusula filioque, que afirma que procede do Pai e do Filho, mas aplicando ao plano geral, nós entendemos que o Santo Espírito ele age por meio dessa graça que é dada tanto pelo Pai quanto pelo Filho e que nos conduz na nossa salvação. Nós entendemos que ele procede do Pai e do Filho, justamente pelo que está escrito lá em Romanos 1:5, por exemplo, que nós recebemos a graça que é aplicada em nós pelo Santo Espírito por meio de Cristo. Por isso entendemos que ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Só que esse ponto é um ponto de debate muito difícil, é um ponto de debate para grandes homens, e nós não estamos aqui para debater esse ponto, mas estamos aqui justamente para entender que o Santo Espírito aplica em nós a salvação. Procede por meio do Pai e do Filho, justamente porque, em um pacto de amor,
O plano da salvação é aplicado, a obra de Cristo é aplicada em nós por meio do Santo Espírito. Por isso também nós entendemos que devemos adorar ao Santo Espírito da mesma forma como adoramos a Deus Pai e ao Deus Filho, justamente por ele ser Deus e estar em pé de igualdade com as demais pessoas da Trindade, justamente porque sua divindade não é de forma menor, ou de forma alguma ela é inferior a demais. E justamente por isso que nós entendemos que devemos adorá-lo e glorificar teu santo nome. Nós devemos render louvor ao Santo Espírito porque ele é aquele que aplica a obra da salvação ao coração dos cristãos. Ele é aquele que traz os benefícios do batismo, da Santa Ceia, do ouvir da palavra de Deus, que traz por meio de todos os meios de graça a graça salvadora, que nos é dada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por isso nós devemos adorá-lo e louvar seu santo nome. São Basílio, aquele que eu citei no começo do vídeo, em um capítulo do seu tratado, traz justamente reflexões sobre isso, sobre por que devemos adorar e louvar a Deus. E em certa altura desse capítulo, ele traz, então, baseado em toda a tradição cristã, como nós devemos louvar e adorar ao Santo Espírito. Isso não é uma crença que nós temos baseada em nada, mas o adoramos e louvamos justamente porque é revelado por meio da palavra e porque toda a tradição cristã o fez. Por isso nós entendemos que devemos fazê-lo. E por fim, o artigo afirma que o Santo Espírito fora quem falou por meio dos profetas. Isso se aplica até aos dias de hoje. Aqueles que têm o dom da profecia e pregam a palavra de Deus o fazem justamente inspirados e iluminados pelo Santo Espírito. Nós lemos lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10 o seguinte: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Dessa forma, nós entendemos que tudo aquilo que nós possuímos da palavra de Deus, tudo aquilo que nos foi revelado, foi feito por meio do Santo Espírito. Os profetas falaram no Antigo Testamento e isso é revelado a nós por meio do Espírito Santo. Toda a mensagem da salvação e todo o Evangelho nos é revelado por meio do Espírito Santo. É somente por meio dele, então, que a tradição cristã se mantém até hoje. É somente por meio dele que podemos vir aqui falar sobre o credo, falar sobre a palavra de Deus e sobre os demais temas que temos falado no Instagram. É por meio dele que podemos ir domingo no culto e ouvir a palavra de Deus e sair de lá, então, alimentados e instruídos na própria palavra do nosso Senhor. É por meio dele que Paulo instrui que Timóteo receba todo o depósito, que é a tradição que fora pregada e fora inspirada pelo Santo Espírito. A gente pede, então, auxílio e graça para que os vídeos que vieram, os vídeos que virão, para que tudo aquilo que temos falado possa, então, inspirar, por meio do Santo Espírito, os nossos corações, para que possamos louvar o nosso Senhor. E que ele possa, então, iluminar e instruir nossos corações para que possamos entender cada vez mais a grandeza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvá-lo e adorá-lo da maneira como devemos fazê-lo. Os próximos vídeos virão e encerrarão então essa série que temos feito no Credo Apostólico, mas que em toda essa série, todos aqueles vídeos que vieram e aqueles vídeos que ainda hão de vir, a gente possa entender que tudo isso fazemos pelo Santo Espírito. Pedimos então auxílio dele, que vive e reina com o Pai e com o Filho, um só Deus agora e para todo sempre. Amém.